Queridos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em segundo livro dos Reis, capítulo 4, e nós leremos a partir do verso 38. A morte que havia na panela é tirada. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu sua capa de colossítidas. Voltou e cortou-as em pedaço, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos pedir ao Senhor para que fale ao nosso coração essa noite, para que possa, Deus, trazer a nós a compreensão a respeito da Tua palavra, a iluminação, para entender aquilo que o Senhor deixou para nós, Deus, nessa passagem. Que a nossa vida seja impactada e alterada por ela, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos grandes cuidados que todo pregador tem que ter é de não falar aquilo que o texto não está dizendo. A gente vê alguns exemplos disso. Você pega a história de Davi, né? Davi passou no rio, pegou ali 5 pedrinhas, aí vem, né? Uma pedrinha é a oração, outra é o jejum, outra é não sei o quê, mas o texto não diz isso. Então a gente tem que procurar entender o que o texto de fato está falando. Esse texto, a mensagem dele é bem clara. É o Senhor fazendo um milagre num contexto de extrema escassez, uma falta de chuva, provavelmente dentro do período de 7 anos, que Deus trouxe como punição para o povo, e que Deus visita o seu povo com graça e tira a morte da panela. Mas eu queria, essa noite, trazer algumas aplicações que nós podemos enxergar nesse texto para a nossa vida espiritual, para as coisas que nós vivemos no nosso dia a dia, que é algo muito sério que temos vivido, a respeito da mensagem do Evangelho. O texto traz aqui um contexto de seca, um contexto de falta de alimento, um contexto onde o povo estava sofrendo por conta da escassez. E eu não sei você, mas quem já passou fome, quem já presenciou pessoas passando fome, é algo muito agressivo aos nossos olhos. E a fome é um instinto muito agressivo. Quando nós temos fome, a gente começa a não pensar mais com a cabeça, a gente pensa com a barriga. Não é verdade? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma viagenzinha curta, um passeio com alguns colegas meus, e todo mundo combinou de levar assim, uma comida boa, um negócio arrumado, né? E todo mundo adolescente. E um dos meus colegas levou um cuscuz duro, seco. E a gente ficou com muita raiva dele, porque a gente gastou dinheiro, né? Uns fizeram frango, farofa, tal. E ele fez esse cuscuz seco lá, de toda forma, que ninguém queria comer aquilo. Nós saímos cedo, por volta de 5 horas da manhã, e passamos o dia nesse local, tomando banho, tal. Quando deu o horário de voltar para a gente ir embora, deu um probleminha no carro, a gente precisou esperar esse carro ficar pronto, e a fome começou a bater. E ali tão perto não tinha comida, ia demorar muito. E sabe aquela fome que dói, o estômago dói? Aquela dor aguda? E a gente lembrou desse cuscuz seco. Gente, eu nunca vi um negócio tão gostoso como aquele. Mas não é porque ela estava bom, era porque a fome estava muita. A fome era muito grande. Os mais velhos dizem isso, né? Que o tempero da comida é a fome. Então, quem está com fome, toda comida é boa. Mas o fato é que
Isso acontece, irmãos, não só na nossa fome física. A fome espiritual, ela nos direciona a buscar comida. A fome espiritual nos direciona a buscar algo da parte de Deus. E essa é a preocupação que Eliseu tem. Eliseu chega a ver aqueles homens com fome, fome de comida de verdade, mas nós encontramos nos nossos dias pessoas com fome de Deus, pessoas que estão querendo se aproximar de Deus, pessoas que têm buscado a Deus. E a primeira coisa que esse texto nos traz é a preocupação de Eliseu a respeito disso. Ele, como chefe dos profetas naquele momento, ele visita aquele grupo e ele fala: esses homens precisam comer. Esses homens precisam de alimento. E o questionamento que eu faço é: será que nós, na nossa constatação de que as pessoas estão com fome, nós temos nos preocupado em alimentar essas pessoas com a palavra de Deus? Quando você percebe que tem alguém no seu trabalho, que tem alguém na faculdade onde você estuda, que tem alguém dentro da sua família que você percebe que aquela pessoa tem uma clara fome de Deus, fome de aprender, fome de ser instruída. Será que nós temos demonstrado preocupação em alimentar essas pessoas? Quando sabemos que existem pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso apoio, de procurar alguém que muitas vezes se encontra numa situação social complicada, vulnerável, de a gente entender que eles precisam de comida, do alimento físico, mas eles também precisam do alimento espiritual. E não adianta, irmãos, a gente simplesmente alimentar as pessoas com pão. Isso é fundamental, porque de barriga cheia ele vai conseguir prestar atenção em você. Mas a palavra de Deus precisa ser levada. Nós precisamos nos preocupar com a fome que existe no coração. Não de todas as pessoas. Porque muitas pessoas, elas não têm fome de Deus, elas têm fome de resolução de problemas. Muitas pessoas entram e saem das igrejas, não porque amam a Deus, não porque querem um compromisso verdadeiro com Deus, como uma boa parte da multidão que seguia Jesus, esperando a sua vez de ser atendido, esperando a sua vez de ser alimentado, mas que não queriam de fato um compromisso com Jesus. Na hora que Jesus apertou o discurso e foi mais duro, eles fugiram, eles não permaneceram ali. Mas o fato é que existem pessoas de verdade, com fome de Deus. E nós precisamos estar atentos, com os ouvidos atentos para perceber a fome dessas pessoas. Mas no verso 39, diz o seguinte, no verso 38, Eliseu, se preocupado com a fome, ele fala com Geazi, que era seu servo, e fala: Geazi, o povo está com fome. Os discípulos de profeta estão com fome. Então sai, dá um jeito, prepara alguma coisa para comer, procura aí, porque esses homens não podem permanecer assim. Esses homens vão desfalecer de fome. E ele sai. E olha o que acontece no verso 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo dela, encheu sua capa do colossíntidas e voltou e cortou em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. O que acontece? Geazi, ele sai para procurar comida, ele acha essa planta que era muito parecida com a planta comestível da época, que tinha muito na região, e por não conhecer, ele pega aquilo tudo, enche sua capa e leva para o povo comer. Vou matar a fome de todo mundo. Só que ele não sabia que ele era matar todo mundo, né? Não de fome, mas envenenado. E a segunda lição que nós aprendemos com esse texto, queridos, é que a falta de discernimento mata. Não conhecer a palavra de Deus mata. E existem homens matando outros homens porque estão alimentando essas pessoas com veneno, que parece evangelho, parece palavra de Deus, mas não é. É morte. Então, a falta de discernimento nos leva a levar a morte para as pessoas,
e nos leva também a ingerir aquilo que não é espiritualmente saudável para nós. Deus disse isso para o seu povo: o meu povo sofre, o meu povo pena por falta de conhecimento, porque o meu povo não me conhece. O boi conhece seu dono, a ovelha conhece o seu dono, mas o meu povo não me conhece. E o grande problema é porque quando nós não temos interesse pela palavra de Deus, nós não adquirimos o conhecimento necessário para a gente se alimentar bem. Eu fico preocupado com isso porque nós começamos agora nossos cursos aí de curso para pregador, curso de teologia. Nossa classe está bem movimentada, o pessoal participando bem. E às vezes eu fico me perguntando, falei, gente, quantas pessoas poderiam estar aqui aprendendo? Quantas pessoas poderiam estar aqui se alimentando, procurando se aprofundar no Evangelho? Mas não se preocupam com isso. Queridos, teologia ruim mata. Teologia ruim compromete a maneira como você se relaciona com Deus, e isso é muito sério. Conheci pessoas com crises de fé, crises no seu relacionamento com Deus, porque comeram comida envenenada. Ouviram um falso evangelho e estavam se alimentando daquilo. Certa vez uma pessoa chegou para mim, conversando, ela cheia de crise e tal, e ela falou o seguinte: não, mas Deus faz isso mesmo, Deus pega o nosso passado e esfrega na nossa cara. Falei, vem cá, você ouviu isso aonde, pelo amor de Deus? Falei, o nosso acusador é Satanás, você está ouvindo isso aonde, pelo amor de Deus? Aí, sabe, parece que cai a ficha, não percebe porque começa a reproduzir aquilo que ouve. Começa a alimentar as pessoas daquilo que ela também tem se alimentado. E eu fico muito preocupado quando eu vejo muitos crentes que se alimentam de pastores de televisão que não deveriam estar ouvindo. De pastores que são verdadeiros lobos. Que não pregam o evangelho verdadeiro. Que pregam uma barganha com Deus, que prega um falso evangelho, parece comida, mas aquilo é veneno. Queridos, a gente precisa ter muito cuidado. Alguém uma vez chegou para mim, Leandro, você já ouviu o pastor fulano de tal? Eu, já. O que é que você acha? Ele já foi muito respeitado dentro da igreja presbiteriana e tal. Eu falei, é verdade, verdade. Mas o que é que você acha? Eu falei, eu não recomendo. Eu não recomendo. Não, mas fala muita coisa boa, né? Eu falei, não, deixa eu falar uma coisa. Até um relógio sem pilha, 2 vezes no dia ele acerta. Quando a gente não tem conhecimento bíblico, a gente não consegue filtrar aquilo que a gente ouve. A gente ouve o pastor da televisão dando uma direção, falando alguma coisa no rádio, e a gente toma aquilo para a gente. Nossa, isso é verdade. E a gente começa a morrer. Porque aquilo não é a verdade do Evangelho. Aquilo não é a verdade de Cristo para nós. E aí a gente pega, faz igual Geazi fez, né? Pega aquilo tudo, bota dentro de uma capa, bota para todo mundo comer, né? Espalha no WhatsApp aquele vídeo de um pastor falando tanta besteira. Existem pessoas que têm até assim um certo cuidado, né? Pastor, veja o que esse pastor está falando, se é bom. Aí você ouve, não, né? Não, é legal, mas cuidado, viu? Cuidado, isso que ele está falando é bom, mas a maioria das coisas que ele fala, não, tenha cuidado. É aquele peixe que você tem que ter muito cuidado para comer. Né? Tem mais espinha do que carne. A falta de discernimento, irmãos, mata. Certa vez eu fui numa reunião, muito tempo atrás, e o grupo que foi na casa de uma irmã que estava passando por uma crise muito grande, enfrentando um câncer pela 2ª ou era a 3ª vez, uma irmã, já no final da reunião, pediu a palavra, e começou a falar com aquela irmã, e no final das contas ela insinuou que aquela irmã estava adoecendo por conta de um pecado que não foi confessado a Deus.
E eu vi aquela mulher ficar transtornada e triste, confusa, e na hora falou, não, mas eu não estou entendendo. Falou, não. E a pessoa dando aquela indireta, que aquilo era fruto de pecado. Aí a filha da mulher, uma adolescente de uns 13, 14 anos, falou, vem cá, mas como fica o caso de Jó? Que era um homem justo, um homem crente, um homem correto, e ele adoeceu, ele perdeu tudo. Uma menina de 14 anos. Aí a mulher falou, não, porque aquilo era no Velho Testamento. Eu falei, não, aí, gente, eu me arrependo amargamente de não ter gritado a morte na panela. Porque eu saí angustiado daquela reunião. Uma reunião que era para ter sido bênção na vida daquela mulher. Uma reunião que era para ter sido um reforço espiritual, um ânimo para ela, nós estamos aqui. O que deixou na cabeça daquela mulher é, estou doente por causa de um pecado que eu nem sei qual é. Queridos, aí a pergunta é, a mulher que deu aquele recado, que não foi de Deus, tinha má intenção? Não tinha. Geazi também não tinha má intenção quando ele levou aquelas folhas para a panela, para serem cozidas. Então, irmãos, boa intenção também pode matar. Boa intenção também pode matar. Continuação do texto, verso 40. Diz o seguinte, depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram, morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Queridos, é interessante esse texto porque aquelas folhas, elas eram parecidas com plantas que eram comestíveis, mas uma pessoa, não sei, algumas pessoas conseguiram perceber. O texto fala aqui que exclamaram. Então, existiam algumas pessoas que conseguiram ter o discernimento de que aquela comida era venenosa. Isso é interessante porque diz que quando ele chegou, eles cortam a folha, ou seja, já é difícil você conseguir distinguir qual é a venenosa e qual não é. E eles cortam ainda. Então, provavelmente, talvez no paladar, alguns perceberam, esse negócio está errado. Isso não é comestível. E se essas pessoas que não tivessem essa sensibilidade, que não conhecessem daquela planta, não estivessem ali, o que é que teria acontecido, né? Quantos profetas poderiam ter, né, se intoxicado de maneira séria? E quando fala aqui que a morte na panela era porque o negócio era sério. A expressão é a morte na panela. Nós precisamos ter essa postura de denunciar o falso evangelho. De denunciar, às vezes nós somos muito tímidos, aquele politicamente correto, né? Que não posso falar. Queridos, assim, eu tenho procurado, tenho pedido muita sabedoria a Deus para lidar com essas questões. Porque às vezes a gente está vendo um parente nosso se alimentando de veneno e a gente não quer se meter em confusão. Claro que a gente tem que ter sabedoria também, a gente não vai sair aí discutindo com todo mundo, mas de falar, irmão, vem cá, querida, vem cá. A palavra de Deus não diz isso não, deixa eu te mostrar aqui como é que é. Eu não estou dizendo que você tem que sair da sua igreja não, mas abra os seus olhos, porque isso que você está ouvindo não é verdade. Pessoas que carregam um peso absurdo em suas costas. Que carregam dentro de si culpas que nunca são resolvidas por conta de coisas que ouviram e acreditam naquilo. Uma vez um amigo meu, lá da Bahia, né, chegou para mim e falou, Neilon, cara, eu estou gostando daqui da igreja de vocês. E eu estou meio assim, porque meu pastor é meio bravo e tal.
E eu estava querendo conversar com ele para vir para cá. Eu falei, cara, você tem certeza que você quer vir para cá? Por que você quer vir? Ele falou, não, Nele, eu acho que o meu lugar é aqui. Eu falei, não, ora primeiro, coloca diante de Deus, porque se Deus tiver alguma coisa para você lá, Ele vai fazer. Ele falou, não, Nele, eu estou orando por isso, eu vou conversar com o meu pastor. E ele conversou com o pastor. E o pastor falou o seguinte, não, era uma igreja presbiteriana. Gente, eu não estou dizendo que é só a igreja presbiteriana que presta, não. Pelo amor de Deus, não, não é isso. Mas a conversa com o pastor não foi boa. O pastor falou o seguinte, eu prefiro ver você desviado do que ver você lá. E se você sair, você vai sair debaixo de maldição. Queridos, esse menino desviou numa vida louca. Teve coragem de desviar, mas não teve coragem de mudar de igreja. Por causa daquelas palavras. 1 ano de servidão no Egito. Até entender que aquelas palavras não tinham poder sobre a vida dele. Que pastor não tem poder de lançar maldição sobre a vida de ninguém. Aquela velha conversa, quem tocar no ungido do Senhor. Todos vocês são ungidos do Senhor. Nós precisamos ter essa sabedoria, essa intrepidez de denunciar a morte que há na panela. E o verso 41 mostra a atitude de Eliseu diante disso. Porém, ele disse, trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse, tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Gente, a farinha aqui não tem um poder extraordinário, nada disso aqui. Mas ali mostra uma ação da graça e da misericórdia de Deus, trazendo verdade onde havia mentira, trazendo vida onde havia morte. Irmão, só a verdadeira palavra de Deus alimenta. É o que Paulo chama do genuíno leite. O evangelho é simples. O evangelho é muito simples. Mas se nós não tivermos interesse de conhecer a Deus, de conhecer a palavra, se nós não tivermos interesse de saber a que Deus eu estou servindo, nós iremos nos alimentar de falsa teologia, de falsa vida cristã. Eu vejo muitas pessoas seguindo pastores de internet, não porque o admiram, mas porque sabem que eles irão justificar muitas das coisas erradas em que a pessoa está querendo fazer. Não, eu conheço um que, isso eu sei que não é errado, porque se eu for conversar com o meu pastor, ele vai dizer que não pode, que não é de Deus. Mas tem um pastor na internet que aí procura 10, tem 10 falando que é pecado, que é errado. Aí ele escolhe um que diz que não tem nada. Não, isso não tem problema não. Cristo já te libertou disso, você não está debaixo desse jugo. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente a palavra de Deus, o nosso ouvido vira uma peneira, irmãos. Nosso ouvido vira uma peneira. A gente começa a ouvir daqui a pouco, opa, não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, estava indo até bem, mas isso aqui está errado. Será que nós temos tido esse tipo de maturidade para conseguir saber filtrar aquilo que a gente ouve, peneirar aquilo que a gente tem comido? Talvez você carregue marcas de intoxicações anteriores. Talvez você carregue marcas de experiências ruins que você viveu. Anos e anos comendo veneno. Muitos criam barreira com pastores, com igrejas, não querem mais saber disso, não porque não amam mais a Deus, mas porque já foram tão envenenadas que não conseguem acreditar em pastor, em igreja, em comunidade, em irmãos.
Mas para essas pessoas existe o verdadeiro evangelho, existe a verdadeira palavra de Deus, que corta esse efeito, que nos cura e que nos alimenta. Amém?